Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos falar do Survivor Series War Games. Para mim, War Games Match precisa de deixar de ser o combate temático do Survivor Series. Vou comentar com vocês a respeito disso no vídeo. Antes de mais nada, não se esqueçam de, por favor, deixar aqui nos comentários as impressões de vocês do evento no geral, deixar o like caso vocês tenham gostado, e desde já, se eu estiver com a aparência um pouco abatida, é porque hoje eu tive que levantar muito cedo, tive que ir na crisma do meu primo. Eu tô muito cansado, né? Ontem teve PLI e nós vamos conversar a respeito dele. Eu acho que esse vídeo não vai ficar longo, eu acho que não tem muito o que se dizer além do foco principal desse vídeo, tá? No meu ponto de vista, o War Games Match tem que acabar, tá? Funcionou no tempo do NXT, mas no main roster não está funcionando. Talvez a quantidade reduzida de nomes no combate que tinha no NXT ajudava? Pode ser. Talvez porque no NXT os talentos não eram tão valiosos, então os lutadores poderiam tomar atitudes mais arriscadas durante o combate. Tudo bem, pode ser que seja isso também. Pode ser que seja a própria capacidade dos wrestlers em si. O NXT Black and Gold tinha lutadores muito ágeis, né, que vieram das indies, e no main roster a gente não tem isso, então talvez o combate possa ter ficado um pouco mais engessado. Pode ser também. A verdade é que, por mais que eu não saiba qual que é o fator determinante para dizer isso, a verdade é que o War Games Match no main roster tem, de certa maneira, até tirado um pouco do brilho que o Survivor Series tinha. Só para vocês terem uma noção, nós tivemos um combate 5 on 5, Traditional Survivor Series Match, né? Aquele combate de eliminação no último SmackDown. E foi um combate do time do Sami Zayn contra o time do Solo Sikoa, não era nada de main event. E se você for olhar pela qualidade do combate, foi muito melhor do que os dois War Games matches que nós já tivemos. A verdade é que muita gente foi assistir esse War Games meio que querendo ver as grandes estrelas se enfrentando. Então você queria ver o Cody Rhodes, o Roman Reigns, o Punk de um lado se degladiando contra o Brock Lesnar, contra o Braun Breaker, a mesma coisa da divisão feminina. Você tinha Charlotte Flair, AJ Lee, Becky Lynch, Asuka, tudo na mesma luta. Então é muito legal você perceber que você tem a oportunidade de ter todas essas estrelas na luta. O problema é que o formato do War Games Match meio que deixa tudo engessado e até curto, porque durante meia hora a luta não começa de fato. Porque durante meia hora você não tem todos os lutadores no ringue. Começa com 2 lutadores, depois 5 minutos passa e chega mais um, depois mais 3 minutos chega outro. E quando o combate de fato se oficializa, nós temos o quê? 30 minutos de combate já, que teoricamente nem sequer é um combate oficial, porque só fica oficial a partir do momento que todos os wrestlers estão dentro do ringue. E aí você ficou esperando durante muito tempo para ter todos aqueles lutadores se enfrentando e no final você tem 10 minutos. Basicamente 10 minutos. Você teve 10 minutos de Brock Lesnar, Roman Reigns, Cody Rhodes, CM Punk, todo mundo no ringue. Então eu acho que é importante eu abrir esse vídeo dizendo isso para vocês, sobre a limitação que o War Games Match trouxe para o Survivor Series em si. Eu acredito que se fosse combates de time tradicional, igual nós tínhamos antes, de 5 contra 5, seria muito mais interessante você ficar especulando, será que o Brock Lesnar vai eliminar o Punk? Será que o Rhodes vai eliminar o Lesnar? Será que o Roman trai o Rhodes? E aí o Bronson Reed elimina o Roman? Sabe, aquelas teorias que nós fazíamos? Talvez seria melhor. Eu faço votos que o War Games deixe de existir como um combate temático do Survivor Series, mas eu duvido que isso vai acontecer. E esse problema do War Games Match foi o que estragou pra mim, obviamente, também o primeiro combate. Né? O primeiro combate a gente tinha lá o time da Rhea Ripley contra o time da Asuka. O combate em si, ele não foi ruim. A Charlotte Flair e a Asuka começaram bem. Nós tivemos aquele momento onde entra as outras lutadoras que faltam. Nós tivemos a entrada da Alexa Bliss, nós tivemos a entrada da Nia Jax, nós tivemos a entrada da AJ Lee. Mas aí as lutadoras chegavam, faziam só um pouquinho de cada dos seus golpes e aí já chega a outra. E quando o combate começa mesmo, você tem pouco tempo de desenvolvimento. Pra mim, o destaque positivo que eu não esperava foi a Lash Legend. Eu gostei do destaque que foi dado a ela nesse combate e eu espero ver mais dessa super estrela com o passar do tempo. No final, a Becky Lynch
meio que perdeu, né? Ela estava sozinha contra todas as Babyface, porque a Io Sky tinha feito a mesma coisa que ela faz todos os anos no War Games, em cima das outras lutadoras do time da Asuka, e a Becky Lynch levou um combo e deu tap out pro Black Widow da AJ Lee. Eu esperava mesmo que o time Babyface vencesse, era o time mais forte, e eu acreditava que o time Heel venceria, e agora com a AJ Lee fazendo uma Becky Lynch da tap out, é inevitável um combate 1 contra 1 das duas, tá? Perdão, pessoal. Depois nós fomos pro que pra mim foi a melhor coisa da noite, combate do John Cena contra o Dirty Dominic Mysterio pelo título intercontinental. Combate que aconteceu em San Diego, né, a terra natal do nosso querido Dominic Mysterio. Eu fiquei preocupado no início do combate porque o Penta se lesionou essa semana no combate contra o Solo Sikoa da mesma maneira que o Dominic tinha aparentemente se lesionado contra o John Cena nesse combate do Survivor Series. Só que isso tudo, obviamente, foi um plano do Dominic Mysterio. Enquanto o juiz estava preocupado com ele, o John Cena foi atacado pela Raquel Rodriguez e a Roxanne Perez. E com isso, o Dominic Mysterio quase ganha o combate. O juiz percebe as interferências, expulsa as duas lutadoras. Existe um momento da luta onde o juiz cai, e aí o Finn Balor e o J.D. McDonagh aparecem. O John Cena consegue lidar com eles de uma maneira mais Super Cena tradicional possível, colocando os dois no ombro e aplicando um AA duplo. E no final, mesmo com todas essas interferências, o John Cena ainda estava dando conta do recado até que aparece Liv Morgan. E aí ela aparece, ela encara o Dominic Mysterio, dá um tapa no rosto dele, vai abraçar o John Cena de uma forma semelhante como a AJ Lee abraçava os Superstars lá no ano de 2012. E em determinado momento ela abraça o Cena e faz aquela mesma expressão facial que o John Cena fez quando fez aquele heel turn em cima do Cody Rhodes e acertou as partes íntimas do John Cena com um chute. No final do combate, deu o Dominic Mysterio, ele se tornou o campeão intercontinental, como eu achei que aconteceria mesmo. O John Cena só venceu o título dele para se tornar Grand Slam. Agora o foco é tudo no Dominic, na construção dele como campeão, e agora vamos ver como é que vai ser a construção dele na relação Dominic, Liv, Roxanne Perez e Raquel Rodriguez, né? Mas, falando do combate em si, foi um combate muito divertido. Teve overbooking? Teve, de fato. Teve um overbooking bem forte nesse combate. Mas eu acho que ele compensou. No final das contas, compensou bastante. Foi o último combate em PLE da carreira do John Cena, se ele não voltar a lutar, né? Porque já não pode ficar confiando muito nessas pessoas. Teve uma despedida, digamos que digna, né? Foi um Super Cena de novo. Vamos ver, porque o próximo adversário dele, muito provavelmente, já vou dar a minha opinião para vocês aqui, vai ser o Gunther. Acho que o Gunther vai passar por todo mundo nesse torneio, né? Mas foi um bom combate. Stephanie Vaquer defendendo o título mundial feminino contra a Nikki Bella. Foi um combate ruim? Não. Mas é um combate que ninguém esperava muita coisa, não só pela qualidade, mas também ninguém esperava muita coisa do resultado. Deu óbvio, né? A parte melhor da luta foi no final, quando a Stephanie começou a punir a Nikki Bella com aquele Devil Kiss que ela fez ele lá na mesa de comentaristas, fez no ringue, e depois acabou vencendo o combate sem muitas dificuldades. Foi o combate mais curto do show, né? Rivalidade poderia ter sido melhor, quem sabe continua e se desenvolve mais, né? Mas o combate foi digno da rivalidade que teve. Nem bom, nem ruim, mas operante, aquilo que a gente esperava. O último combate da noite foi o War Games Match masculino. Talvez a única coisa que eu deveria complementar a respeito do meu sentimento sobre o War Games Match é que eles mudaram, né? Esse ano não tem os lutadores lá nas duas jaulas esperando pela vez antes de entrar no War Games Match. Teve a parte boa, cada wrestler tem sua própria entrada, isso é bom, né? Mas teve a parte ruim, porque muita história já foi desenvolvida por causa dessas jaulas do War Games. Inclusive o primeiro War Games Match feminino teve um heel turn da Dakota Kai em cima da Tegan Nox, quando as duas eram do mesmo time, e existe a traição quando elas estão na jaula, né? O próprio Roman Reigns e o CM Punk tiveram um momento viral por causa dessas jaulas, assim. Então tem uma parte boa e tem a parte ruim, né? Nós fomos para esse combate, War Games Match masculino. A ação desse combate estava muito bacana. Eu gostei do CM Punk com o Bron Breakker, do CM Punk sangrando, do CM Punk tendo mais uma vez um momento de encontro com o Drew. Gostei muito da participação do Cody Rhodes na luta, que pulou de cima da jaula. Teve um momento que, mesmo eles estando em igual número, que foi mais ou menos quando o Jimmy Uso entra, a equipe Hill ainda dominava, né? Você tinha lá o
o Logan Paul, você tinha o Bron Breakker, e eles estavam meio que dando conta do recado. Eles mesmos estavam batendo bastante nos babyfaces. E aí teve um momento lá que o Bronson Reed aí chega, termina de destruir os babyfaces, aí chega o Jey Uso, que se une ao Jimmy Uso, se une ao Punk, ao Cody Rhodes, aí dá aquele equilíbrio bacana. Aí teve um momento ridículo, que é o do Jey Uso, com aquela musiquinha dele durante o War Games Match, pelo amor de Deus, nossa. E aí chega o Brock Lesnar, ele destrói todo mundo até o Roman Reigns aparecer, e aí ele espera o Roman Reigns fora da jaula, porque ele quer dar um F5 no Roman Reigns em cima daquela mesa de comentaristas, né? Então começa assim, né, a participação do Roman Reigns. Ele até dá uns bons Superman Punts no Brock Lesnar, mas o Brock Lesnar acaba quebrando a mesa com ele. E aí, surpreendentemente, pra mim, a parte mais fraca do combate. Eu tava gostando mais antes de todo mundo estar dentro da luta. A participação do Brock Lesnar foi bacana, mas poderia ter sido melhor, né? No geral, assim, poderia ter tido mais momentos de entrosamento entre as equipes. Teve um momento que o Brock Lesnar levou o finisher de todo mundo, teve aquelas tentativas de pin que não deram certo. E no final, uma figura mascarada aparece e aplica um super kick e um stomp no Punk, né? Fazendo com que, obviamente, a gente acredite ser o Seth Rollins, só que ele nunca tira o capuz, a gente nunca vê a verdadeira identidade, então a gente descarta essa possibilidade. Nisso, o time heel meio que vence. O Bron Breakker faz o pin no CM Punk. Eu achava mesmo que o time heel ia vencer, tanto que eles precisavam de vencer, né? Bron Breakker e a Division precisam estar fortes, eles agora vão ter um novo membro que estão falando que pode ser o Austin Fury, né? Essa figura por trás, né? Essa figura encapuçada. Mas também eu achei que nós teríamos um desenvolvimento de uma possível rivalidade entre Roman Reigns e CM Punk. Não foi o que aconteceu. Quando o combate acabou, o Roman Reigns meio que ajudou o Punk a se levantar e ele, Roman, junto com o Cody Rhodes, começaram a ter um possível atrito. Será que nós vamos ter, mais uma vez na WrestleMania, Roman Reigns contra Cody Rhodes? Ou será que é apenas uma maneira da WWE fazer com que a gente meio que disperse a nossa atenção e no final a gente vai ter o que pra mim seria melhor a essa altura, que é CM Punk contra o Roman Reigns. Ah, mas e o Bron Breakker? O Bron Breakker pode muito bem ter uma chance pelo título, não vencer graças a alguma interferência e tal. Ter um combate com o Rollins na WrestleMania, dizem que o Rollins está prestes a voltar, né? Poderia acontecer. Mas ainda está cedo ainda para ficar especulando muito a respeito da WrestleMania. No geral, foi um evento médio. E ele só foi médio por causa dessa estrutura do War Games que eu expliquei para vocês no início do vídeo. O evento poderia ter aproveitado muito melhor os seus lutadores, seus participantes, se o combate permitisse algo melhor. Infelizmente não foi o caso. Posso estar sendo injusto com a estrutura do combate em si em alguns pontos. Claro que posso, mas não dá para negar que quando você tem um Survivor Series Traditional Match melhor e mais empolgante do que duas War Games matches cheias de Star Power, talvez é porque alguma coisa realmente não esteja certa, né? Então, pessoal, perdão caso, igual eu disse para vocês, eu esteja um pouco abatido, mas eu queria comentar com vocês a respeito desse evento, tá? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa o like caso tiverem gostado, até a próxima aí, tchau!